Bom, bom dia a todos, né? Vamos retomar então agora nosso evento, né, com a nossa segunda palestra, né? Então eu tenho o prazer, né, de apresentar a vocês, dispensaria apresentações, né, mas enfim, né, nosso caro Dom Mauro, né, que é mestre em História da Arte, né, pela Escola de Belas Artes da UFRJ, inclusive é dessa época que nós nos conhecemos, né, Dom Mauro. Ele é doutor em Geografia Cultural pela UERJ, e eu tenho o prazer de estar supervisionando agora Dom Mauro na pesquisa de pós-doutorado dele, em que ele está aprofundando, né, desenvolvendo, ampliando e aprofundando alguns aspectos da pesquisa de doutorado dele. Então, é com muito prazer que eu vou agora, então, passar a palavra para Dom Mauro. Muito obrigado, Tamara. Eu vou passando ou a equipe vai passando? Não sei. Então, eu teria 45 minutos para falar, mas pelo tempo agora já um pouco diminuído, né? Então, como eu já disse que no início, nós não podemos falar apenas desses 200 anos da Congregação Beneditina do Brasil sem lembrar dos seus 200 primeiros anos enquanto província da Congregação Beneditina Portuguesa. Como é que é isso? O capítulo reunido, o capítulo geral reunido na Congregação Portuguesa Beneditina, em Portugal, no ano de 1575, já tratou do início de uma possível fundação em terras no Brasil, dessa fundação, então, vinda. E interessante que, naquele momento, haviam 3 baianos que já estavam em Portugal. Os pais enviaram para que estudassem as letras clássicas em Portugal, não necessariamente para que se tornassem monges, mas acabaram se tornando monges, e 2 deles acabaram voltando para o Brasil, quando foi decidida a fundação, então, no ano de 1580, que foi o Frei Pedro Ferraz e Frei João Porcalho. Esses 2 baianos voltaram para a fundação do Mosteiro de São Bento da Bahia. A gente coloca como... sabemos que a data certa de fundação... O decreto da Fundação 1580, quando foi decidido pelo capítulo geral da congregação, então, no mosteiro em Portugal. Agora, mas, de fato, nós não sabemos se chegaram em 1581 ou 1582. Mas, de qualquer forma, o ano de 1580 fica como sendo um marco para a fundação do mosteiro de São Bento, da Bahia, que temos aqui o arquiabade do abade Emanuel, que é abade do mosteiro e abade presidente da Congregação Beneditina do Brasil. Depois... o ano de 1596 foi o ano 1590, também outra data que nós não temos certeza exatamente. Temos alguns documentos, então, mas os beneditinos possivelmente tenham chegado no ano de 1589, no Rio de Janeiro. Frei Pedro Ferraz e Frei João Porcalho se instalaram inicialmente na ermida de Nossa Senhora do Ó, hoje a antiga Sé, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Quem entra na igreja, do lado esquerdo, pode ver ainda as ruínas dessa ermida de Nossa Senhora do Ó. Mas não quiseram ficar ali porque estava muito no centro da cidade, muito barulho, um sítio um tanto tumultuado. Preferiram vir para essa ermida que haviam dedicado a Nossa Senhora da Conceição, aqui no morro, que até então chamava Nossa Senhora da Conceição. Construíram um mosteirinho em Taipa de Pilão, moraram ali os primeiros anos. Em 1602, o governador-geral, que havia influenciado já a troca o orágo de outras abadias para Nossa Senhora do Monserrate, influenciou aqui no Rio de Janeiro também para trocar Nossa Senhora da Conceição por Monserrate. Então, desde 1602, a nossa igreja abacial tem como padroeira a Nossa Senhora do Monserrate.
A construção do mosteiro começou em 1633 e depois continua a obra de construção do mosteiro. Os documentos que nós utilizamos como fonte nessa produção historiográfica. O principal documento é chamado Bezerro porque é um documento... são as atas dos capítulos gerais e que eram encadernadas com couro de bezerro. Então, na verdade, o documento são atas dos capítulos gerais e das juntas abaciais encadernadas no couro de bezerro. Então, ficou sobre essa denominação de bezerro. Depois, nós temos o Dietário. Dietário daqui do Rio de Janeiro é um livro, um manuscrito que foi compilado a partir dos documentos originais por Frei Paulo da Conceição, no ano de 1773. O Frei Paulo, então, transcreveu alguns documentos antigos e esse livro foi ilustrado pelo nosso pelo escravo do Mosteiro São Bento, do Rio de Janeiro, Antônio Teles e Miguel do Loreto. Inclusive, tinha título de mestre, que é uma outra questão insólita, porque não era comum qualquer um ter um título de mestre, e, no entanto, o Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro tinha um escravo com título de mestre. Depois, um outro documento são os chamados estados. Estados é o documento em que, no final de um triênio abacial, o abade governava por 3 anos, então, no final do triênio, havia uma redação de tudo que o abade fez e que era encaminhado, então, para o capítulo geral reunido em Portugal. E começava sempre estado em que se achou o mosteiro no final daquele governo abacial. Uma coisa muito notória que vamos sempre ver, a repetição do brasão de armas em todos esses documentos. Então, sempre essa questão identitária, né? Sempre marcando, aqui no caso, marcando Montserrat, porque é um documento referente à abadia fluminense. Depois, esse trata-se de um livro, a capa do segundo livro do tombo. O primeiro livro do tombo desapareceu com a invasão dos franceses no ano de 1711. O mosteiro foi saqueado, então se perdeu esse livro, o primeiro livro do tombo. Outro documento também muito importante, uma fonte mais recente, que são as crônicas. Nós temos crônicas também temos crônicas do século XVII, mas as nossas crônicas aqui do Rio de Janeiro do século XVII são diminutas, ao passo que outros mosteiros, como Olinda, por exemplo, tem uma crônica bem maior do século XVII. Então, bem mais volumosa. E depois continua. E depois, do século XX, as nossas crônicas são umas das mais ricas em informação. Inclusive, essa crônica que eu apresento aqui, de 1910, ela apresenta... Até então, a crônica era manuscrita. A partir de 1910, então, ela passa a ser impressa através dessa máquina importada da Alemanha. Lembrando um pouco das abadias, falamos, então, na primeira parte, logo nos primeiros anos, o mosteiro fundado, o Mosteiro da Bahia, vamos considerar 1580, 1590, a fundação do Rio de Janeiro, e Olinda, que no ano de 1596 foram elevados à condição de abadia, e a criação da província da Congregação Portuguesa. Então, depois, já no século XVII, na virada do século, 1598 foi a fundação do Mosteiro de São Bento, São Paulo. Depois temos Paraíba que sobreviveu até o início do século XX, quando, então, a comunidade foi extinta e passou a integrar a comunidade da Bahia, em Salvador. O Mosteiro da Graça, que é um mosteiro, hoje é uma casa dependente da abadia de Salvador, da Bahia. O Mosteiro de Brotas, hoje resta apenas ruínas, foi também uma comunidade que foi extinta no início do século XX. O Mosteiro de Santos, em São Paulo, hoje, que é o Museu de Arte Sacra de Santos. O Mosteiro da Parnaíba foi um mosteiro extinto, é um mosteiro extinto, também não existe mais
nada desse mosteiro da Parnaíba. O que existe são as obras produzidas em terracota, as obras de Frei Agostinho de Jesus, que algumas estão no Museu de Arte Sacra de Santos e outras espalhadas pelo estado de São Paulo e uma aqui no Rio de Janeiro. Depois, o mosteiro de Sorocaba, é um mosteirinho pequeno, onde abrigou, onde os professores, onde os beneditinos fizeram a sua formação acadêmica por volta entre 1915 e 1920. É uma comunidade pequena, hoje vive apenas um monge em Sorocaba. Jundiaí é uma outra comunidade muito pequena, que também atualmente só tem um monge, e Campos dos Goitacazes, que foi apenas uma fazenda, mas com a chegada de Dom Gerardo Vancalum, em 1903, ele passou a ser considerado uma cela, até então não era considerado um mosteiro, propriamente dito, depois, então, passou a denominação de priorado. Aqui nós temos o Humberto Neto, que está no fundo aqui, que defendeu a tese de doutorado, agora, recentemente, falando sobre o nosso mosteiro de Campos dos Goitacazes, o mosteiro de Mussurepe. Como é que é isso aqui? Eu não sei mexer. Brotas, nós só temos fotografias em preto e branco. Essa é uma fotografia que eu consegui restaurá-la através da inteligência artificial. A informática, às vezes, nos ajuda, né? Então, pode-se ver bem, enquanto que a fotografia original não dá para ver com tanta nitidez. Nós temos milhares de fotografias do início do século XX, em preto e branco, muitas não identificadas, que merecem um trabalho especial. Aqui nós temos pessoas, ao longo dessa apresentação, vamos mostrar algumas pessoas que foram expoentes da vida beneditina em toda a congregação, e às vezes mais aqui no Rio de Janeiro, que foi o caso do Frei Antônio do Desterro, e eu aproveitei, do Antônio do Desterro, aproveitei essa fotografia, que é de um trabalho de restauração, é um retrato que nós temos do Antônio do Desterro e que foi restaurado agora no ano de 2012 pela Mônica Dias, e que então já voltou, já está desde 2018, foi reintegrado à nossa coleção. Depois, Frei Mateus da Encarnação Pina foi um monge daqui do Rio de Janeiro, do século XVIII, e que foi um dos maiores teólogos, filósofos e teólogos daquele período, do século XVIII. Depois, o Frei Gaspar da Madre de Deus, que era de São Paulo, que depois viveu aqui no Rio de Janeiro, foi abade daqui do Rio de Janeiro e faleceu em Santos e foi sepultado no Museu de Santos, que hoje é o Museu de Arte Sacra, ou no Mosteiro de Santos, que hoje é o Museu de Arte Sacra. O Dom Antônio do Desterro, que eu acabei de falar sobre esse retrato, foi um abade beneditino do Mosteiro da Estrela, em Lisboa. Foi feito bispo de Angola. Na ida para Angola, passou aqui pelo Rio de Janeiro, se encantou com o nosso mosteiro, com a cidade do Rio de Janeiro, e logo, cerca de 5 anos depois, foi transferido e veio nomeado bispo do Rio de Janeiro. Temos que considerar que o bispado do Rio de Janeiro, naquele momento, ia do sul da Bahia, quando termina o Espírito Santo, todo o centro-oeste, até o que hoje é Uruguai. Tudo era a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse é um tema, estou falando muito superficialmente, porque o tempo é escasso, e esse tema voltará a ser tratado pela Márcia Amantino, professora da UERJ. O dietário, voltando a falar um pouco da atuação, do contexto escravocrata vivido em nosso mosteiro. Vamos falar a partir desse brasão de armas, que ilustra esse documento, esse manuscrito de Frei Paulo da Conceição. É uma obra, são 2 desenhos em bico de pena, feitos por Antônio Teles, e essas 2 obras estão assinadas, tanto o brasão quanto a Vanitas, que vamos ver em seguinte. Como já temos falado desde o início, a fundação da Congregação Beneditina no ano de 1827,
No ano de 1834 foi a extinção das ordens religiosas em Portugal, então a Congregação Beneditina do Brasil passou a utilizar o que antes era o brasão da Congregação Beneditina Portuguesa, agora passou então a ser da Congregação Beneditina do Brasil. No sistema escravocrata e a condição social, as condições sociais em que viviam os monges aqui do século XVII ao século XIX. Tinham residência próprias, os monges colocavam esses escravos para viverem em família, estimulavam o casamento entre os próprios escravizados, então viviam em famílias, em casa construída já de tijolo e telha, portanto, casa de alvenaria, e diferente, diferente do que a historiografia geralmente apresenta o contexto escravocrata. É claro que não estou negando o outro lado desse período escravocrata, mas estou valorizando, mostrando apenas no contexto beneditino, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador, seja em Olinda, São Paulo, então toda a congregação beneditina do Brasil. Esses escravos também recebiam uma formação profissional, como acabo de falar do próprio Antônio Telles, que teve o título de mestre e que era um pintor hábil, que pintou o teto da igreja, teto e sacristia do Mosteiro de São Bento de Olinda, agora recentemente restaurado, cujo restauro foi inaugurado semana passada, ou essa semana, eu nem me lembro mais. Então, o Antônio Telles, que tinha um título de mestre, desenho com bico de pena sobre papel de trapo, que era um tipo de papel português, fabricado ali no século XVII e XVIII. No ano de 1871, o mosteiro deu liberdade aos escravos, portanto, antes da Lei Áurea. E esse Antônio Telles tinha dois auxiliares, dois escravizados também, Miguel do Loureto, que trabalhou particularmente com ele aqui no Rio de Janeiro, e o José Bento, que trabalhou com ele em Olinda. Trabalhou aqui no Rio de Janeiro também, mas, sobretudo, em Olinda. Aqui, Vanitas, o desenho de Vanitas. Enquanto o brasão de armas abre a parte que trata do governo abacial, o desenho de Vanitas ilustra a parte que trata os necrológios, a vida dos monges que faleceram. Então, e está muito ligado realmente com essa transição da vida para vida de morte, separando a vida natural com a vida espiritual. Vanitas está no necrológio do Antônio Telles. O Vitor Hugo não vai falar. Vitor Hugo foi pesquisador do nosso arquivo aqui no Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro. Ele fez mestrado e doutorado na UF e estudando o nosso plantel escravocrata, e vai, então, apresentar esse tema aqui numa outra palestra. Aqui nós temos a bula, o frontispício da bula Intergravíssimas Curas, de 1727, que está no Arquivo Nacional. Outras fundações realizadas ao longo do século XX. A Quixadá, que foi fundada em 1899, no Ceará. Esse é um tema que será tratado por João Calixto, que está aqui entre nós. Depois, a Abadia de Santo André, em Bruges, na Bélgica. Depois no Rio Branco, em Roraima. Interessante que o Dom Gerardo Vancalon era simultaneamente abade de Olinda, abade do Rio de Janeiro, abade de Santo André, na Bélgica, prior superior do mosteiro de São Bonifácio, no atual estado de Roraima, sem avião, sem internet, numa outra época. Não sei como que ele conseguiu gerenciar tudo isso, mas conseguiu. Depois tivemos um abade de Salvador, o abade
de Cani, o Majolo de Cani, que depois de ser abade, fundou a abadia estava sob ameaça de ser confiscada pelo governo, que queria demolir a abadia. Então, ele, para salvar parte do patrimônio, levou uma parte de monges e fundou um mosteiro na ilha de Trinidade, em Trinidade e Tobago. Hoje é uma abadia pertencente a outra congregação. O mosteiro de Garanhuns, fundado no estado de Pernambuco, fundado como uma escola claustral, uma escola para os futuros monges, onde podia receber meninos ainda no mosteiro, que se dedicavam à vida monástica e que depois acabou se tornou um priorado independente. Ponta Grossa, que foi uma fundação de São Paulo, hoje também não pertence mais à nossa congregação, pertence a uma outra congregação. O Mosteiro de Brasília, fundado pelo Mosteiro de Olinda, no finalzinho do século XX. Serra Clara, que foi um mosteiro fundado em Minas Gerais por Dom Celestino Moraes Barros, que era monge daqui do Rio de Janeiro. Hoje, esse mosteiro está em Barbana, na Itália. E, finalmente, eu falei que a nossa vida é regida pela badalação. E, finalmente, o Mosteiro de Fortaleza, no Ceará, que é uma fundação recente, feita no final do século XX, pelo abade, que não era abade de Olinda, mas um monge que estava vivendo em Fortaleza, que o Dom Beda fundou esse mosteiro em Fortaleza, então, e agora, recentemente, foi incorporado à nossa congregação. Aqui uma fotografia da escola claustral, não, da escola São José, no Quixadá, do ginásio São José. Foi uma escola efêmera, que ela foi fundada em 1903 e foi extinta pelo governo federal em 1909, mas que deixou um legado muito grande para todo o estado, não só para o estado do Ceará, mas também por todo o Nordeste. Esse é um tema que será tratado não exatamente esse tema. O João vai tratar dos beneditinos, a atuação dos beneditinos no Ceará, de maneira geral. Um dos principais responsáveis pela existência desse mosteiro foi o Dom Maurício Pritz, que foi o construtor, que construiu, de fato, o mosteiro, construiu o colégio, e era pintor. Fez um tirocínio, um aprendizado na Escola de Arte de Boiron, e uma das principais obras pintadas por ele aqui no Quixadá foi essa Nossa Senhora da Conceição. Esse é o mosteiro, uma fotografia recente, é um lugar de temperatura muito agradável. Essa é uma outra obra de Dom Maurício Pritz, que está restaurada pela inteligência artificial, mas precisa de um restauro urgente, porque essa obra é óleo sobre madeira, e está muito craquelada, está perdendo muitos fragmentos. Então, ela precisa ser restaurada, senão será perdida em breve. Em 1855, o Império fechou os noviciados de todas as ordens religiosas no Brasil. Em 1858, uma ideia de salvar o mosteiro, particularmente o mosteiro aqui do Rio de Janeiro, o Frei Luís da Conceição Saraiva criou o Colégio de São Bento. Então, o externato de São Bento não tinha um edifício próprio, e instalou esse colégio dentro da clausura, dentro do prédio do próprio mosteiro. Criando esse colégio no ano de 1858, o primeiro aluno a ser matriculado foi o Frei Francisco Vilaça, que não era frei ainda, não era frade ainda. Francisco Vilaça era daqui do Rio de Janeiro, entrou aqui, então estava como postulante aqui. O Frei José de Santa Escolástica Faria também entrou, era do Paraná, e Frei Hermógenes de Sampaio, que celebramos hoje a data de falecimento, que era natural de Uberaba, Minas Gerais.
Então, o abade da época, o Frei José da Purificação Franco, encaminhou esses 3 postulantes para o mosteiro de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Eles fizeram o noviciado, fizeram a profissão. Quando fizeram a profissão, o governo imperial disse que não aceitava a vinda, não aceitava a profissão de brasileiros no estrangeiro. Então, eles foram para o mosteiro de... Em 1834, eu falei que as ordens religiosas em Portugal foram extintas e os monges então se refugiaram em outros mosteiros, outras comunidades monásticas. O Frei João de Santa Gertrudes veio para o Rio de Janeiro, viveu aqui no Rio de Janeiro. Quando pôde voltar para Portugal, voltou e fundou uma comunidade no mosteiro de Cucujães, no norte de Portugal. E então esses monges que estavam em São Paulo, fora dos muros, vieram e viveram em Cucujães com o Frei João de Santa Gertrudes. O Frei Francisco Vilaça logo pediu depois de cerca de 10 anos, pediu para voltar para a Itália. O abade encaminhou para a pregação de um retiro das monjas do mosteiro de São Magno, numa localidade chamada Amélia, e ali morreu. E o corpo, em 1927, por ocasião do primeiro centenário da congregação beneditina, o abade de São Paulo, fora dos muros, escreveu que ele tinha falecido em odor de santidade e que o corpo estava incorrupto. O Frei Hermógenes Sampaio voltou para o Rio de Janeiro, foi aceito pelo Rio de Janeiro, mesmo contra as ordens do Império, ele foi aceito, mas foi a Minas Gerais, foi a Uberaba visitar a família, estava tuberculoso e lá faleceu. Ele faleceu, ele tinha voltado para o Brasil, ele faleceu em 1888. Em 1889, logo no ano seguinte, foi a proclamação da República, então, fim do Império, fim do padroado, então, ele poderia ter ficado tranquilamente, mas faleceu. O Frei José de Santa Escolástica Faria continuou em Portugal. Em 1910, com uma revolução republicana, ele teve que fugir. Ele chegou aqui no Rio de Janeiro inesperadamente e logo depois da renúncia de Dom Gerardo Vancalum, então ele foi eleito arquiabade. Naquele momento era chamado arquiabade, o que hoje é chamado abade-presidente. Aqui uma fotografia, ainda. As fotografias, a importância das fotografias, assim, as informações que às vezes temos com datas, muitas fotografias, não temos absolutamente informação nenhuma, lamentavelmente não podemos identificar pessoas, não identificamos a data, então são incógnitas. O contexto político do século XIX. A independência do Brasil, em 1822, o período anticlericalismo, sobretudo a maçonaria, influenciava muito o Brasil, então, um período muito contra a Igreja Católica. Nesse mesmo século do século XIX, temos a fundação do mosteiro, a fundação da Faculdade de Direito na Bahia. Então, a fundação da Faculdade de Direito na Bahia, a proclamação da República em 1889, a extinção do padroado, tudo que eu já falei agora há pouco. Nesse momento, século XIX, também estava, como o Vitor falou agora há pouco, surgiu a congregação beneditina de Boiron, a Clence, que defendeu o doutorado semana passada, falou bastante da congregação de Boiron, tratando particularmente dos beneditinos em São Paulo. E a revitalização da congregação beneditina do Brasil, a partir, então, de monges que vieram da Europa, sobre a instituição de Dom Gerardo Vancalum, à frente dessa comitiva revitalizadora instituída pelo Papa Leão XIII.
Já no século XX, então, a revitalização, a partir dessa atuação dos beneditinos alemães. Dizemos alemães, mas vieram alemães, suíços, belgas, franceses, então, outros espanhóis, teve até caso de espanhol também, português. Então, na verdade, foi uma revitalização de várias pessoas, de monges de várias nacionalidades. E foi a adaptação, uma das primeiras iniciativas de Dom Gerardo Van Calum aqui no Rio de Janeiro, foi tirar o colégio de dentro do mosteiro, da clausura, e construiu, então, o chamado preliminar, um prédio que hoje, quem chega na casa de Emaús pode ver o muro que está à frente, ainda é parte, é resquício desse colégio. Isso foi construído foi em 1904. Depois, a fundação do Colégio de São Bento, em São Paulo, por Dom Miguel Cruz, o Colégio de São Bento, na Bahia, a Faculdade de Filosofia, no Mosteiro de São Bento de São Paulo, que hoje está integrada à PUC, passou a pertencer à PUC. As escolas superiores de agronomia e veterinária do Mosteiro de Olinda, que hoje pertencem à Universidade Federal do Pernambuco. O Colégio de São Bento, também criado já no século XX, em Olinda, Pernambuco. A Faculdade de São Bento, criada no ano de 1920, mas que começou a funcionar no ano de 1921, no Alto da Boa Vista, que tem uma longa história também, não é o caso de tratar agora, podemos tratar em outro momento. Aliás, tem um artigo publicado sobre o Dom José, acho que já subiu o Dom José, e tem um artigo publicado sobre a comemoração dos 100 anos da Faculdade de São Bento, que, quando era, então, chamada o curso teológico, depois Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil. A atuação dos beneditinos foi muito marcante também no movimento litúrgico, o movimento que surgiu na Europa no final do século XIX e que culminou com a realização do Concílio Vaticano II na década de 1960. Uma outra atividade muito importante desse século XX foi a criação da tipografia beneditina na Bahia. Tivemos muitas publicações que atuaram não só no sentido da liturgia, mas também da história, da arquitetura, em várias outras áreas do conhecimento humano. Depois, a criação da Lumen Christi, que será tema de uma outra palestra nessa semana, eu não sei exatamente o dia, agora não me lembro. A fundação da Lumen Christi, que foi nessa esteira, na iminência da criação, da realização do Vaticano II, então, foi uma criação para publicação de obras litúrgicas, espirituais e litúrgicas. Aqui, o que eu falei agora há pouco, o preliminar, o colégio que foi construído por Dom Gerardo Van Calum, na frente da hospedaria, a Casa de Emaús. Isso é muito importante que tem aqui nessa fotografia, que fiz questão de colocar aqui, são as inscrições. Então, aqui a gente consegue identificar, sabe do que se trata, né? Então, isso foi muito importante, criticado, em algum momento foi muito criticado, porque a pessoa, o monge, escreveu em cima da fotografia, mas isso salvou a memória, né? Hoje é fácil, hoje eu poderia ter tirado isso aqui com o próprio computador, mas é importante manter esse registro. Aqui, na atuação desse movimento litúrgico, uma das novidades foi a missa dialogada, né? A missa versus populum. Então, aqui temos um altar que foi idealizado por Dom Rafael Steinham, mas que ele foi realizado foi idealizado por Dom Rafael, mas ele foi executado a partir das ideias de irmão Paulo Larrimaia, que era monge do Mosteiro de São Bento da Bahia. Aqui um outro altar desenhado por Dom Martinho Michler, que foi um dos mentores da renovação da reforma litúrgica no Brasil. Esse altar hoje se encontra na nossa Casa do Alto da Boa Vista, desenhado pelo Dom Martinho Michler, que eu acabei de falar, abaixo daqui do Rio de Janeiro, e temos um documento escrito por Dom Clemente, que foi discípulo de Dom Martinho. Então, aqui temos o documento da explicação, um relatório da elaboração desse altar, aqui em meados do século XX.
obras da tipografia beneditina, publicação do Missal Cotidiano de Dom Beda Kekaisen, que foi um alemão que viveu no Mosteiro da Bahia e que, com essa tradução do Missal, da tradução do Missal da missa em latim, mas traduzida em português também, já com essa ideia de missa dialogada. Então, foi uma atuação muito importante, essa atuação da tipografia beneditina do Mosteiro de São Bento da Bahia. Depois temos as obras de Dom Clemente da Silva Nigra. Dom Clemente da Silva Nigra escreveu bastante sobre o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, publicado no ano de 1955. Essa é uma publicação também, sempre lá do Mosteiro de Salvador, na Bahia. A questão da Lumen Christi, o tema da atuação da imprensa, dos beneditinos da imprensa no Brasil, será tratado por Gustavo Orsolon. Aqui, a fundação dos mosteiros femininos. Aqui temos a Madre Marta Lúcia, que vai falar um pouco. Eu gostaria de ter alguém que falasse sobre essa fundação. Quem falaria sobre a fundação seria o Dom Pedro Gomes, que é monge da Abadia de Luján, na Argentina. Ele falaria sobre essa formação das beneditinas na Inglaterra, vindo para fundar o Mosteiro de São Paulo, das monjas da Abadia de Santa Maria, em 1911, e que depois a primeira fundação, que foi a Abadia de Santa Escolástica, na Argentina. Estou falando aqui só através de fotografia, muito superficialmente, mas depois teremos isso publicado. Então, acho que não vale a pena, não menosprezando, mas poderia citar o nome de uma das abadias, dos mosteiros, são diversos mosteiros. Esse era o mosteiro que foi construído para as monjas em São Paulo, quando chegaram em 1911. Hoje não existe o mosteiro, hoje é o Maxud Plaza, que já nem é mais um hotel, foi construído para ser um hotel, mas hoje está desativado, não funciona nada lá. E não sei se agora, acho que não funciona, né? Acho que não. As monjas hoje estão em Tremembé, um subúrbio de São Paulo. Aqui um trabalho de Dom Miguel Kruse, que foi abade do Mosteiro de São Bento de São Paulo, aqui no ano da dedicação da igreja, no ano de 1922, o contexto do primeiro centenário da República, o primeiro centenário da independência. É interessante, as nossas crônicas daqui do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro narram isso aqui como um evento grandioso, a presença de representantes do Vaticano, que passaram aqui pelo Rio de Janeiro, mas que vieram para a atuação, para a sagração da abadia, da Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e depois participar das comemorações desse primeiro centenário da independência no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Aqui está uma fotografia de Dom Miguel Kruse. No ano de 1927, a comemoração do primeiro centenário da Congregação Beneditina do Brasil. Então, em São Paulo, foi publicado o livro História da Antiga Abadia de São Paulo, no governo de Dom Miguel Kruse, e sobre a escrita de Afonso Tuné. A Clence falará um pouco, então, sobre essa atuação dos beneditinos de São Paulo. O João Rossi, que deveria ter vindo para falar sobre a conservação desse patrimônio, não sei se virá. O Rio de Janeiro publicou parte do dietário, aquilo que eu mostrei agora há pouco. Então, publicou esse livro no ano de 1927 também, comemorando esse primeiro centenário da independência da Congregação Beneditina, primeiro centenário da independência do Brasil. Foi uma obra organizada por Dom Joaquim Grangeiro de Luna, antepassado familiar do João Calixto, que vai nos falar amanhã. Amanhã, não? Hoje é tarde. Aqui, em 1800, ainda no contexto do primeiro centenário da Congregação Beneditina do Brasil, o Dom Pedro Egerath
construiu um novo prédio para o Colégio São Bento, que é um prédio ao lado desse. Foi construído e, naquela ocasião, ele encomendou 6 vitrais para esse colégio, 2 para a Igreja Abacial, os 2 que ainda se encontram na Igreja Abacial, os vitrais, 2 para cada lado do prédio, que depois, com as outras construções, a construção do prédio de lá, do lado do 42, e esse prédio atual, com o número 40, que acabou afetando a outra lateral, então os vitrais foram removidos. 2 estão aqui na faculdade, inclusive esse aqui, que está na biblioteca, aqui no 4º andar, 2 que foram para o colégio, que estão instalados na capela do Colégio São Bento e que poderão ser visitados, agora já não me lembro se é amanhã ou amanhã, esse será tema da palestra do Helder Viana. Esse é o vitral da igreja. É muito interessante a questão dessas vitrais polêmicas, a questão o Dom Pedro Egerath ficou doente, ele fez o pedido e ficou logo doente e foi para a Europa se tratar. Então, os vitrais vieram, os 2 da igreja que chegaram na frente, e o Dom Bonifácio Jansen veio para resolver a questão deixada por Dom Pedro Egerath. E quando ele viu a princípio ele não sabia que tinha vindo da Europa das peças que o Dom Pedro Egerath havia encomendado. Aí houve uma cobrança, mas isso será tratado depois pelo Helder. Houve uma cobrança, e cobrança de um desses vitrais que cobrava e falava da medalha de São Bento. E o Dom Bonifácio Jansen fez uma certa confusão, implicou, é uma questão delicada, implicando porque a medalha de São Bento não correspondia a uma medalha de São Bento já tradicional na época. Mas isso, o Helder talvez fale um pouco mais nisso. Nessa mesma ocasião, o Dom Pedro Egerath encomendou também o Menino Jesus, que veio junto com esses 2 vitrais que foram instalados na igreja, mas como o Dom Pedro Egerath tinha voltado para a Europa para se tratar, o Dom Bonifácio Jansen não sabia dessa encomenda, o Menino Jesus ficou uma temporada grande depositada na alfândega. E acabou sendo leiloado, porque a alfândega não podia guardar todo o material que ia sendo esquecido lá. Foi ser leiloado o mosteiro, o arrematante, quando essa peça foi a leilão, então quem arrematou doou para o mosteiro. Veio para o colégio, ficou no colégio muito tempo, depois foi levado para o internato no Alto da Boa Vista, e depois de um determinado tempo o menino andou. Não sabemos para onde. Aqui, o Abrigo do Marinheiro. O Abrigo do Marinheiro foi uma instituição fundada pelos monges beneditinos no ano de 1919 para proteger os marinheiros, sobretudo de influências espirituais de missionários que vinham dos Estados Unidos com influências espúrias, que os beneditinos naquela época achavam, influência espiritual espúria. Então, fundaram esse Abrigo dos Marinheiros para cuidar da espiritualidade desses jovens. Também o mosteiro foi abrigo da Escola de Guarda-Marinhas, quando o Dom João VI chegou no ano de 1808, com a família real, instalou aqui dentro do próprio mosteiro a Escola de Guarda-Marinhas, que hoje é a Escola Naval, que está na ilha de Villegagnon, ali nos fundos do aeroporto Santos Dumont. O Marcelo Loureiro, que é militar, que é da Marinha, vai falar sobre a Escola de Guarda-Marinhas, então, e a Sabrina Celestino, que é da Universidade de Palmas do Tocantins, vai falar sobre o Abrigo do Marinheiro.
vinculado à arte, né? A arte e espiritualidade. A Domitila vai falar. A Domitila não está aqui hoje. A Domitila, que é professora de órgão de tubos que nós temos aqui, a Domitila vai falar sobre o nosso órgão de tubo. Então, os monges vinculados particularmente com a música no século XX, a partir dessa revitalização beneditina de Boiron, tivemos o Dom Domingos Tavares, que era do Rio Grande do Norte e era um violonista. Depois tivemos também Dom Plácido Guimarães, que era natural de Pernambuco, que era organista e organeiro. Organeiro é aquele que produz e que mantém o órgão funcionando, e organista é aquele que toca. E esse órgão que nós temos, hoje nós temos cerca de 12 tubos do órgão do século XVIII, que na década de 1940 foram restaurados, guardando, então, cerca de 12 túmulos, 12 tubos do século XVIII. Então, esse órgão foi refeito, foi restaurado pelo Guilherme Berner, um alemão que vivia aqui no Rio de Janeiro e que foi professor do nosso atual organeiro, o Joaquim Marçal. Arte visual e espiritualidade. Então, nós temos aqui a querida madre Marta Lúcia, que vai falar sobre o Cláudio Pastro. Cláudio Pastro, que foi um artista de espiritualidade beneditina, que pintou o Dom Martinho Micheler, que, aliás, São Martinho era o padroeiro onomástico do Cláudio Pastro, em louvor, em homenagem ao abade Martinho Micheler. Esse é um tema que... O tema da arte visual, que já foi tratado hoje pelo Vitor Teixeira, o André Butzke, que vai tratar sobre o Mosteiro da Virgem, a atuação do Cláudio Pastro no Mosteiro da Virgem, que tem uma irmã Plácida aqui presente entre nós. E depois a Madre Marta Lúcia, então, que vai falar sobre o Cláudio Pastro. Aqui nós temos o Dom Maurício Pritze, que foi assim, uma pessoa das artes visuais também, que foi um cometa, foi uma pessoa de vida fugaz. Ele nasceu em 1870, veio para o Brasil no finalzinho, acho que 1889. 99, e faleceu em 1907. Já foi uma vida muito efêmera. Foi o prior, foi quem construiu o mosteiro de Santa Cruz, no Quixadá, estado do Ceará. Essa é a Nossa Senhora da Conceição, pintada por ele, que lá se encontra até hoje. Depois, duas figuras de destaque também vinculadas ao mundo das artes visuais. Nós temos o irmão Paulo Lilarremaia, que era monge do Mosteiro de São Bento da Bahia, que esteve aqui no Rio de Janeiro, produziu, como já falei agora há pouco, produziu um dos nossos altares, produziu também outras adaptações para dentro do mosteiro, como o que hoje temos o mobiliário da mesa telefônica, foi feito por ele, e fez ao altar que ele desenhou também, que hoje se encontra aqui na Capela da Faculdade. Aqui eu esqueci de colocar. Esse altar desenhado por ele ficava inicialmente na sala capitular e aos domingos era levado sobre rodinhas, sobre rodas, e domingo era levado para a missa dialogada na igreja, a missa conventual. E depois o Dom Clemente da Silva Nigra, que também do mosteiro, aliás, vieram juntos, esses dois, e mais o Dom José Lor Endres, foram três companheiros que vieram juntos da Alemanha e que se adaptaram. O Lor Endres se dedicou mais à historiografia monástica. E o Dom Clemente da Silva Nigra foi um representante da vida, um representante do clero, da vida religiosa diante do ISFAM, que era o que hoje é o IFAM, então, já na criação do ISFAM. Então, ele foi um representante oficial da Igreja nesse momento aí de criação desse Instituto do Patrimônio Histórico. Depois, um fato muito marcante também, particularmente da Abadia do Rio de Janeiro, nós temos a acolhida de judeus refugiados. Esse tema será abordado pela doutora Cristiana Facchinetti. Aqui nós temos uma fotografia do Inácio Ascioli, de um abade Inácio Ascioli, que no momento não era abade, era filho do embaixador Hildebrando Ascioli, que atuava como embaixador do Brasil junto da Santa Sé,
Então, através dele, o Brasil fez um pacto com a Santa Sé de receberem 3 mil judeus refugiados aqui no Brasil. Só que o presidente, o gaúcho Getúlio Vargas, rompeu o trato, acabou não vindo. Nós temos a documentação, agora não me lembro o número, mas os 3 mil judeus não vieram, os 3. Nós temos aqui no nosso arquivo a documentação, então, dos monges, de vários monges e não monges, monges e pessoas de outras religiões, diversos judeus refugiados que chegaram no Rio de Janeiro, então, através do embaixador Hildebrando Dacioli. Dom Estevão Bittencourt, que é uma palestra que será apresentada por Maria de Lourdes Correia Lima, aluna dele, foi aluna dele, foi aluna de Dom Estevão, e foi aluna daqui da nossa faculdade também, que falará sobre então, o Dom Estevão, nosso Dom Estevão, que no momento se encontra em processo de canonização. Já foi para Roma, está bem encaminhado já. Aqui uma relação, Dom José, que já foi embora, ele que gosta dos números, colocamos aqui os números que não são tão reais, né? Aqui, por exemplo, fala, lá não ficou direito, não, engoliu um pouco da palavra lá, Bahia com 28, lá quando está, lá em determinado momento, na chegada, no centenário, tinha 31 monges, hoje tem 26, não sei se tem 26 de fato. O nosso aqui, não sei, o nosso, onde é que estaria? 30. Rio de Janeiro, isso aqui, que está com 31. Nós não temos mais 31, que Dom Emanuel já faleceu. Então, tem 2 que estão na enfermaria, que já não participam mais da vida conventual, assim, estão vivos, estão na enfermaria, mas estão, mostra, o número não é realmente real. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Desculpa, na minha programação, eu queria ter cumprido o horário, o cronograma de estar terminado tudo às 11h30, mas, infelizmente, não deu. Estou vendo ali a Elaine, que chegou atrasada. A Elaine foi nossa aluna daqui do pós-graduação, foi aluna da Tamara, foi restauradora e foi aluna, então, daqui da nossa faculdade. Então, agradecer a presença de todos, particularmente da Maria Clara, a professora Maria Clara, que também foi aluna daqui da nossa faculdade e hoje integra o corpo docente dessa mesma faculdade. O Dom Agostinho, cadê Dom Agostinho? Também já foi, né? É monge, como diz o Vitor Teixeira. E Dom Agostinho, pela atenção para com os hóspedes, aqui o Vitor Teixeira está ali, a presença de outra restauradora aqui, da Regina, da Silvia Regina, então, outras ilustres pessoas aqui. Muito obrigado e desculpe pelo tempo avançado. Tamara está me perguntando se tem pergunta. Acho que não. Temos... Não, porque no mosteiro nós temos o horário, e se não pararmos agora, vamos ficar sem comida. Tem horário para tudo. Já não fomos rezar, agora não vamos comer também. Então, eu estou por aqui à disposição. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte depois. Mas o abaixo está aqui, mas os empregados estão lá, então... Então, é isso. Estamos por aqui. Temos as mídias sociais também, que podemos continuar comunicando pelas mídias sociais. Um beijo a todos.